uma palavra que o Senhor colocou, que é o mover do Espírito Santo. Aleluia. Porque é poderoso. Quanto nós sabemos, Pai, que sem o Espírito Santo em nós não somos nada. Nada. Mas com o Espírito Santo habita em nós, temos total liberdade de fazer tudo aquilo que o Senhor almeja e deseja. Consagra agora, Pai, esta palavra, essa ministração ao Senhor, Deus. Que aqui fale o Senhor, eu só vou ouvir e obedecer. Que eu me diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Abençoados sejam a todos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cumprimento os irmãos que estão online. Que Deus os abençoe sua casa, sua família e tudo aquilo que Deus coloca para vocês. Meus amados, como Deus é maravilhoso. Eu conversando com o pastor Jenner sábado, foi sábado lá? Foi sábado. Foi. E eu falei para ele, Jenner, esses dias todos eu buscando ao Senhor e Deus calado. E Deus calado. Eu falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre? No sábado, 8 horas da noite, ele me deu a palavra. Ele começou a falar comigo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, é o tempo dele. Muitas vezes nós temos que entender isso. Ao tempo até dele começar a falar para você aquilo que ele deseja, não é o que nós desejamos. E é o que nós temos que entender isso também. O quanto é importante isso, sabermos o tempo de Deus e não ficar aflito. Não ficar aflito. A gente tem que se aquietar, ter um espírito de mansidão dentro de nós, quietando, tranquilo. A ministração é o mover do Espírito Santo. Mas antes de começar, Deus me pediu que eu falasse uma coisa. Muitos sabem o significado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos sabem o que ocorre quando isso acontece. Então, para os que sabem, amém. Mas os que não sabem, eu vou falar agora. A blasfêmia no contexto cristão é um pecado que se refere à rejeição deliberada e consciente do Espírito Santo. Ou seja, a recusa em aceitar a salvação que Deus oferece por meio dele. No cristianismo, é considerada um pecado imperdoável. Então vocês estão vendo o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o quanto isso é importantíssimo. O Espírito Santo, todos nós sabemos que ele habita em nós e habita ao nosso redor. A definição: a blasfêmia contra o Espírito Santo não se refere apenas a insultos verbais, mas a rejeição da obra e do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa.
Mateus 12, 31 e 32 e Marcos 3, 28 e 29, fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e a sua natureza imperdoável. Consequências: a blasfêmia contra o Espírito Santo implica uma rejeição total de Deus e da sua graça, levando à perda de esperança na salvação. Importância: a compreensão de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é fundamental para aqueles que buscam uma relação verdadeira com Deus. Atenção! É importante notar que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas um pecado cometido por palavras, mas um estado de coração que rejeita a obra de Deus. Por que Deus pede para falar isso? Porque muitas das vezes tem pessoas que não sabem essas consequências. Não digo aqui, mas tem muita gente que às vezes acha que está tudo bem, mas Deus falou no meu coração: não. As pessoas têm que saber que é muito sério. Pastor, eu posso blasfemar de Deus e eu vou receber perdão? Quantas vezes a gente, quando não conhecíamos a Deus, éramos pecadores, e quando nós arrependemos dos nossos pecados, nós temos uma carga, e muitas das vezes, até nós, cristãos, podemos pecar, mas Deus nos perdoa. Jesus nos perdoa. Então, ele fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. É João 14, 16, 17. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, João 14, 16, 17. Para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Primeira Coríntios 12, 4, 11. 1 Coríntios 12, 4, 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir dos espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outras interpretações das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. João 16, 13. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Agora nós vamos falar
dos frutos do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Lemos em Gênesis 1:2 que ainda quando a terra era vazia e sem forma, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então, quer dizer, no início da criação, o Espírito Santo já existia. Ele já existia. Ou seja, o Espírito Santo está sempre se movendo. Não só naquela época, mas ele está sempre se movendo até a atualidade, até hoje, ele está sempre se movendo. Em nossas vidas não é diferente. Mesmo antes da nossa conversão, quando estávamos vazios e sem forma espiritual, o Espírito Santo já estava te movendo em nós. E é verdade. É pura verdade. Eu mesmo sou um exemplo disso. Estava no mundo, e o dia que eu fui tocado, as cadeias foram quebradas, tudo que Satanás tentou, ele tentou ainda me impedir para ir para lá, para a vida com Deus. Mas ele não teve poder suficiente, porque o Espírito Santo estava dentro de mim. O problema é que não percebemos por conta da nossa carnalidade. Olha como que é, está vendo? Muitas das vezes tem pessoas que elas não se percebem porque a carnalidade não deixa, as coisas do mundo não deixam. Hoje eu quero deixar uma palavra simples sobre 3 experiências distintas que podemos viver com o mover do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira experiência, com o mover do Espírito Santo, ser tocado pelo mover do Espírito Santo. Exemplo: sentir a presença dele, se arrepiar, chorar, tremer, ou ainda cair, ou falar em línguas. Ou seja, sentimos a presença do Espírito Santo pertinho de nós. João 14:17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então, aqui a palavra de Deus fala: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, se você está no mundo, infelizmente, você não pode receber. Não pode, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui nós temos 2 experiências distintas. O Espírito Santo habita convosco, habitar com a gente, estar ao nosso redor. Estará em vós. Note que o verbo estar está conjugado no futuro. Estará. Isso porque Jesus ainda não havia sido morto, ressuscitado e glorificado. Então, essa primeira experiência de sentir o mover do Espírito Santo, até quem não é cristão pode ter. Pode ter. João 16:8: e quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado. João 16:8: e quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então nós sabemos que, a gente sabe que quando o Espírito Santo, aqui fala que quando ele, o Espírito Santo, vier, quer dizer, ele já veio, já está habitando em nós, porque
porque nós cristãos sabemos das consequências do pecado. Eu vou dentro disso aqui, eu vou dar um testemunho para vocês. Certo dia, eu estava com o meu carro e o Espírito Santo veio até mim e falou assim: não vai por esse caminho. Mas eu falei: eu vou. Aí eu fui no caminho e tal, peguei congestionamento, tive problemas em tudo, mas se eu tivesse ouvido o Espírito Santo me falar: não vá nesse caminho, e procurasse outro caminho que ele me direcionasse, eu não tinha passado pela situação. Por que eu falo isso para a nossa vida? Que devemos sempre ouvir o Espírito Santo falando dentro de nós. Devemos obedecer. Se ele fala, é Deus que está falando. Porque é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa. Então, é o mover de Deus dentro de nós. Então você vê que o Espírito Santo já estava movendo em nossas vidas antes da nossa conversão. Esta é a primeira experiência com o mover do Espírito Santo, sentir sua presença. A segunda experiência com o mover do Espírito Santo, ter o Espírito Santo movendo dentro de nós. Relendo João 14, 17, Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, essa experiência de ter o Espírito Santo se movendo dentro de nós é só para quem nasceu de novo. Então, quer dizer, essa experiência de vida com o Espírito Santo é para aqueles que nasceram de novo, que largaram a velha criatura, que são novas criaturas. Um homem carnal, mundano, que não foi regenerado pelo sangue de Jesus, não pode ter essa experiência. Note o que o texto diz: o mundo não pode receber. Então, quem está no mundo, infelizmente, com as concupiscências do mundo, das coisas do mundo, não pode receber. Só quem recebeu Jesus. Eu vou falar aqui uma coisa que está acontecendo, vocês já devem estar sabendo. Como é que é importante o Espírito Santo em nós? Vocês estão vendo aí esses negócios dos bebês reborns. Uma pessoa levou o bebê. Tem casos aí que são meio fake, tá? Mas uns são verídicos. A mulher pegou o filho, pediu licença dentro do trabalho, porque ela tinha que cuidar do filho reborn. Você vê que o diabo já está usando artimanhas. Ele já está colocando coisas que a gente não vê. Mas essa é a artimanha dele. E essa pessoa não tem o quê? Ela não tem Jesus. Ela não conhece. Porque se ela conhecesse, ela poderia ter um boneco com um boneco. Tudo bem, isso aí não é. Ninguém está falando que não possa ter a pessoa. Eu tenho uma tia que, há muitos anos atrás, ela tinha uma menina na época a menina dela tinha 4 anos, ela comprou 2 bonecos desses, mas não ficava, natural, por aí. Até mesmo para a filha dela. Agora a pessoa falar que o boneco está com febre, levar um posto de saúde, misericórdia dessa pessoa. Ela não conhece Jesus. Ela não é. Por que ela não conhece, pastor? Porque ela não é tocada pelo Espírito Santo para
que não fala, não chora e não tem sentimento. A Bíblia fala. Então, para vocês verem, quando a Bíblia fala que as pessoas do mundo, os que estão no mundo, não conhecem o Espírito Santo, é porque elas ainda não tiveram um encontro com Jesus. E Jesus em nós dá o Espírito Santo. João 7, 37 ao 39. João 7, 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele cresciam. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, para termos essa segunda experiência, precisamos ir a Jesus. No Velho Testamento, o Espírito Santo se movia temporariamente sobre reis, profetas e sacerdotes. Exemplos: Rei Saul, 1 Samuel 10, 10. 1 Samuel 10, 10. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Em Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Rei Davi, 1 Samuel 16, 13. Rei Davi, 1 Samuel 16, 13. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Salmo 51, 11. Salmo 51, 11. O rei Davi fala: não retires de mim o teu Espírito. Porque naquele tempo a expiação pelo pecado era temporária e provisória. Já a expiação de Jesus na cruz foi eterna e definida. Hebreus 9, 12. Hebreus 9, 12. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por toda e garantiu a redenção eterna. Então hoje gozamos do privilégio de termos o Espírito Santo se movendo todos os dias em nós. Então a segunda experiência é ter o Espírito Santo se movendo dentro de nós. A terceira experiência com o mover do Espírito Santo é ser cheio, revestido da unção do Espírito Santo. Um fato interessante: não podemos ter mais do Espírito Santo hoje do que fomos no momento da conversão. Lembrando que Espírito Santo é uma pessoa. Mas podemos ser mais cheios da sua unção do que ontem. A salvação é pela graça. Jesus conquistou por nós na cruz e nos deu o seu Espírito Santo gratuitamente. Mas a unção do Espírito você recebe buscando, pagando preço em oração, jejum e consagração. Pergunta: tem cristão nascido de novo que tem mais do Espírito Santo do que os outros? Não. Tem cristão que tem mais unção do Espírito do que outros? Sim. Aí nós vamos ver. Vamos ver isso na Bíblia. João 20, 21. João 20, 21 ao 22. Disse-lhe,
pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo, sim, mas não o revestimento e o derramamento. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, aqui eles foram cheios, revestidos, batizados com o Espírito Santo. Atos 2, do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Importante, isso não aconteceu casualmente. Eles estavam buscando, orando, e já fazia 10 dias. Conclusão. Eu quero concluir te ensinando algo importante sobre esta terceira experiência do mover do Espírito Santo, nos enchendo ser cheio com a unção do Espírito Santo é uma experiência contínua. É como abastecer o carro. Todos os dias precisamos ir a Jesus para sermos cheios da unção do Espírito Santo. Exemplo bíblico, Atos 4:8. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. O texto fala de Pedro perante o sinédrio dos judeus. No mesmo contexto, depois de Pedro e João serem ameaçados e soltos da prisão pelos líderes religiosos, eles foram orar. Então, todos nós lembramos que Pedro, e João foram açoitados, foram apanhados, mas mesmo assim estavam na presença de Deus. O Espírito Santo estava com eles. E depois de tudo que passaram, eles não foram lá murmurar, reclamar, falar que Deus não está. Não, eles foram orar. Então, irmãos, eu deixo para vocês: qualquer tribulação, qualquer coisa que vocês estejam passando, não falem mal daquilo, nem desanimem. Olhem, está aqui, ó. Eles, Pedro e João, foram o quê? Orar. Mesmo depois de apanhar, mesmo depois de sofrer, eles foram orar. É o que nós devemos fazer. Olha o que aconteceu. Atos 4:31. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Foram cheios do Espírito Santo, mas eles já estavam cheios. Quem já estava cheio? Pedro e João. E eles já estavam cheios. E as pessoas ali também, depois disso, também se encheram do Espírito Santo.
mas aquela unção já tinha sido usada, eles precisavam de mais. Irmãos, não dá para dizer que uma pessoa que prega, canta, ensina, serve no mover de unção, orando, se consagrando, o resultado é o mesmo de quem não busca. Frase: o ministro que vai para o culto sem se revestir é como um jogador de futebol que vai para o jogo sem aquecer. Então precisamos definitivamente aprender: o derramamento é uma condicionado com sua busca. Por isso, precisamos andar na unção, trabalhar na unção, discipular na unção, dormir na unção, acordar na unção e ministrar na unção. Como eu falei com vocês, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a presença de Deus que atua e habita em nossas vidas. Se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental, nos capacitando a vivermos uma vida transformada e cumprirmos o propósito de Deus. Então, vemos que temos que ter o Espírito Santo em nós. Todos os dias, todo momento, buscando. Porque na presença de Deus não tem como o inimigo te atacar. Pode até tentar, ele pode tentar, mas ele vai ser frustrado. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos seus discípulos após sua ascensão. Ele disse que o Espírito seria um consolador, Espírito da verdade, que permaneceria conosco para sempre. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes, capacitando-os a testemunhar e viver vidas transformadas. O Espírito Santo nos capacita de várias maneiras. Ele nos concede dons espirituais para que servirmos a comunidade e edificarmos a igreja. Além disso, Ele nos guia em nossas decisões e nos ajuda a entender as Escrituras. Sem o Espírito Santo estaríamos perdidos em nossas próprias forças. O Espírito Santo também opera em nós para produzirmos o fruto do Espírito, conforme escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Ele nos capacita a desenvolver características como amor, alegria, paz, paciência e bondade. Essa transformação é um sinal tangível de sua presença em nossas vidas. O poder do Espírito Santo nos guia, capacita, transforma e produz frutos em nossas vidas. Portanto, é crucial buscarmos uma relação íntima com o Espírito Santo, permitindo que Ele opere em nós de maneira plena, de modo que possamos viver vidas que glorificam a Deus e refletem seu amor e graça. 4 coisas que o Espírito Santo faz em sua vida: convence do pecado. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, ele não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 ao 8. É através do Espírito Santo que você toma consciência de seus pecados, do castigo que você merece e da necessidade de ser salvo. Ele te convida a arrepender-se dos pecados e aponta para Jesus como um mundo que pode te salvar. 2. Garante a salvação. Ora, é Deus quem faz de nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações,
como garantia do que está por vir. Então, 2 Coríntios 1, 21, 22 fala: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, e que nos ungiu, e Deus também pôs o seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Espírito Santo entra em seu coração e te dá a segurança da salvação, através da fé. Ele te traz para Jesus e te dá o conforto de saber que seus pecados foram perdoados. A terceira, ele nos ensina. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Ele não falará para si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Jesus enviou o Espírito Santo para te ensinar, e é através do Espírito Santo que você consegue entender coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia em sua vida. O Espírito Santo revela a verdade de Deus. Ele produz fruto espiritual. Então nós já vimos isso, mas vamos falar de novo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. O Espírito Santo também produz vários efeitos em sua vida que te marcam como cristão. Sua atitude muda. Você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Amados, espero que todos vocês tenham compreendido então quanto é necessário o Espírito Santo habitar em nós. Pastor, eu não falo em línguas, mas você expressa o Espírito Santo às vezes de outras formas. Não se preocupe se alguém virar para vocês e falar assim: você não fala em línguas, então você não tem o Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Tá? Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso. E quando eu busquei entendimento, eu vi que ele pode vir pelo arrepiar, ele pode vir pelo cair, ele pode vir pelo chorar. As expressões são dele. Não existe uma regra. Você tem que falar em línguas para ter os. Não. O falar em línguas, sim, é um dos dons do Espírito Santo. Agora, você quer falar em línguas? Começa a buscar mais intensamente. Começa a falar. Você começa a falar, realmente, eu, o pastor Gênio e outros irmãos creio que você começa a sentir algo aqui dentro de você. É forte, muito forte. Mas, deixo claro, existem outras maneiras. Que eu deixo para vocês e venham agora é que agora nós vamos ter um momento com o Espírito Santo. Nós vamos ouvir. E eu quero que vocês prestem atenção, porque eu fui muito tocado na hora que eu ouvi. Eu sei que Deus vai operar maravilhas quando vocês ouvirem. Este louvor é um louvor em hebraico. Mas
Chama o Espírito Santo para essa existência desse louvor. Ouça com convictos que Deus estará falando com vocês através desse louvor. Como Ele me tocou, eu sei que Ele vai tocar vocês também. Então vamos ouvir. Vem Espírito Santo.
toca, Espírito Santo. Então, teu sopro vem sobre as narinas dele agora. Seja tocado, seja tocado. Sinta a presença do Espírito Santo dentro de você, movendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais. Aleluia. Há um mover grandioso dentro de nós, mas ele não vai só mover ao ouvir tocar o chofar aqui agora, ele vai tocar esse bairro todo. Ele vai dissipar toda a obra maligna, tudo, e nós vamos declarar isso aqui ao começar a ouvirmos o chofar. Glória, anjos celestiais do Senhor meu Deus e do meu Pai Todo-Poderoso, anjos com espada desembainhada, começa a guiar esse bairro agora, ao som do chofar, ao som que o Senhor, ao ouvirmos, declaramos agora. Bairro Orvídio Guerra, totalmente invadido por esse som. Pai, que esse som ecoe a cada canto, em cada casa. Oh, Rabassúria, canta Labás. Oh, Xereba, Laberê, canta Labás. Que cada coisa, cada casa, Pai, cada lugar desse bairro, desse que a nossa ouça agora o chofar, ouça agora, Pai, essa adoração que é para o Senhor, Pai, e sejam tocados, Rabalachor da raia, ele levou para querer, lá xerei de canta lavas, ele do babaxerei de canta lavas. Vai, Senhor, vai, Senhor. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Pai, toca esse povo, Pai, esse povo que está desanimado, esse povo que está querendo as coisas mundanas, Pai, que ao ouvirem o chofar, vão se render ao Senhor. Vão, Pai, buscar a Ti, Senhor. Dissipa, Pai, esse mal. Dissipa tudo aquilo, Pai, que traz tristeza ao seu coração. Então, Deus, que o Teu som, o som do chofar, invada todos, em todo mundo, em todo lugar. Sinto a presença de Deus em vocês. Pai maravilhoso, Pai amoroso, Pai que nós amamos, consagramos tudo a Ti, Senhor, tudo em nossas vidas, nossa casa, nossas famílias, nossos bens.
Senhor quer com os irmãos, Pai. Toca no coração de cada um, Pai. Toca no coração de cada um e fale, Pai, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser consertado. Faça isso, meu Deus. Pelo teu poder, pela tua unção. A tua unção já está aqui neste lugar, desde quando o início desse culto. A tua unção já está sobre este bairro inteiro. Então, Pai, que essa unção flua sobre as pessoas agora, sobre os seus filhos, sobre todos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Oh, maravilha, Senhor. O Senhor está fazendo agora, Senhor. Deus não passa. Oh, aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus. Oh, maravilha, Senhor. Maravilha, meu Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Bendito seja o teu nome, vem, pastor Paulo comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Maranata, hora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ah, meu Deus, meu Pai, nos entregamos agora na tua presença, meu Deus. Nos entregamos, meu Deus, meu Pai. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos parar. Espírito e a noiva dizem: vem. Pai, nós não vamos retroceder. É o Senhor que está à frente. É o Senhor que vai operar. É o Senhor que está operando. Nós declaramos nessa noite: o fim de guerra é do Senhor Jesus Cristo. Ora bem, Maranata, Senhor Jesus. Vai entrando em cada para agora, meu Deus. Entra, Pai, com a tua proteção. Entra com o teu livramento. Entra com a tua cura agora. Pai, vai dissipando todas as trevas. Vai dissipando, Senhor. Espírito de briga, nós te damos uma ordem. Vai sair em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, vem sobre cada igreja estabelecida nesse bairro, nessa cidade, Senhor. Pai, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma unção, Pai. Seja tocado naquele que está ministrando a tua palavra essa noite. Meu Deus, meu Pai, nós te dizemos essa noite que nós não vamos parar. O teu evangelho vai ser proclamado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o teu evangelho vai ser proclamado nesse bairro, nessa cidade, em Minas Gerais, no Brasil, em todas as nações. Saberão que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Pai, que o Senhor opera, o Deus do impossível. Meu Deus, te damos graças, Pai. Te damos graças nessa noite. Te agradecemos por essa palavra poderosa, Senhor. Te agradecemos, Pai, por cada irmão aqui presente. Te agradecemos, meu Deus, meu Pai, pela vida do pastor Paulo, pela vida de sua família, seus familiares, meu Deus. Oramos, meu Deus, por cada um deles, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. A igreja
o culto junto com ele. Meus amados, está vendo isso? Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Esse homem, a gente conhece há mais de 10 anos, né, pastor? É um homem temente ao coração de Deus. Assim como a palavra fala que quando Moisés ele estava ali guerreando com um povo inimigo, ele estava levantando o seu cajado, e quando ele sentia fraco, estava Arão e Hur segurando os braços. E quando o braço abaixava, o povo de Israel, ele começava a perder. Então estavam os dois segurando os braços. E quando levantava o povo de Israel, ele ganhava. Isso é ser igreja. É nos momentos difíceis, nos momentos alegres. É aquela pessoa que clama, que busca, que ora. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que não temem as circunstâncias, mas prosseguem para o alvo. Isso que me chamou foi ontem, pastor. Ontem foi sábado. E falou assim: meu irmão, se prepara, porque Deus está falando comigo. E Deus falou. Eu precisava ouvir. Estava conversando com uma irmã, ele me ligou, eu falei: Senhor, é a resposta de oração. É o Senhor. E ali veio como bálsamo ao meu coração, e o Senhor falou: está vendo? É isso. Prossiga. Vai. Meus amados, as igrejas hoje vão passar por muitas lutas. Quando eu falo igreja, não é a estrutura, não é isso aqui. Somos nós. Mas a certeza que Jesus Cristo está a todo momento em nós. E essa certeza nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para a bênção final. Glória a Deus. Eu quero terminar junto com o pastor. Junto com o pastor. Aleluia. 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 Senhor Deus eterno, Pai, em nome do teu Filho, Pai, Jesus Cristo de Nazaré, te agradecemos, Pai, por essa palavra, te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos, Pai, porque a todo momento o Senhor tem nos ajudado. Graças te dou por cada irmão aqui presente, representando a sua família. Cada irmão aqui, Pai, que saiu de sua casa, Pai, para te adorar em espírito e em verdade. Eu, como o pastor Paulo, nós declaramos agora sobre a vida dos nossos irmãos e de nossas ovelhas. Declaramos agora cura em nome de Jesus. Declaramos agora corpo restaurado, saúde restaurada. Nós não aceitamos nenhum problema respiratório. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos agora sistema respiratório alinhado com a palavra de Deus. Nós declaramos agora toda ação do inimigo sobre a vida dos nossos irmãos venha cair por terra agora. Nós revestimos isso com a palavra de Deus. Nós declaramos agora, em nome de Jesus Cristo, todo sintoma gripal vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sopra o teu fôlego de vida sobre esse pulmão, Pai. Limpa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos nenhuma alergia. Vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos e ministramos o sangue de Jesus sobre a tua vida, meu amado, nesse exato momento. Nós ministramos agora o sangue de Jesus Cristo agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos, Pai, como a tua igreja, te dizer: nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai.
casa em segurança. E nós os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que vocês tenham uma semana repleta de vitórias, no nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus.